guerra de Israel, a guerra na faixa de Gaza, e tem 2 textos muito bons do Intercept que eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. 2 do Andrew Fishman, que é o editor de lá. Israel-Palestina, 11 distorções sobre Gaza e Hamas que a mídia vai contar neste conflito. O jornalismo corporativo, especialmente dos Estados Unidos e do Brasil, tem um viés pró-Israel e anti-Palestina. Com a operação Tempestade al-Aqsa do Hamas, as distorções estão voando soltas. Meu Deus, é igual a intervenção militar nas favelas do Rio, mas muito pior. Isso é o que Cecília Oliveira, do Intercept, dizia repetidas vezes, horrorizada, enquanto caminhávamos pelos postos de controle militar israelenses nas ruas enjauladas de Hebron, a cidade distópica que é a maior da Cisjordânia na Palestina. Os colonos religiosos israelenses, muitas vezes nascidos fora dali, em países como os Estados Unidos, estão casa a casa, centímetro a centímetro, tentando estrangular e desenraizar a sociedade palestina em Hebron e tomar a cidade santa. É seu direito divino, eles argumentam. O direito internacional e as organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e o B'Tselem utilizam um vocabulário diferente. Ocupação ilegal, apartheid e crimes contra a humanidade, entre outros. A realidade segregada e militarizada da cidade é chocante para qualquer observador externo, mas as condições são muito melhores do que a dos palestinos que vivem em Gaza, que é considerada pelas organizações de direitos humanos a maior e mais superlotada prisão ao ar livre do planeta, com 2 milhões de habitantes. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não tem como achar normal isso, gente. É muito complicado isso que a gente está vendo. Pinguem superchats para a gente continuar fazendo essa cobertura. No sábado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez declarações abertamente genocidas. Vamos transformar Gaza numa ilha deserta. Aos cidadãos de Gaza, eu digo, vocês devem partir agora. Iremos atacar todos e cada um dos cantos da faixa, evacuar ou ser bombardeada, só que os cidadãos de Gaza não têm para onde correr. O ministro da Segurança Nacional que ajudará Netanyahu a cumprir essa promessa é Itamar Ben-Gvir, um colono extremista que foi condenado em um tribunal israelense por apoiar uma organização terrorista e incitar racismo contra os palestinos em 2007. Numa sucessão de ataques militares às zonas civis densamente povoadas nos últimos anos, Israel bombardeou instalações de tratamento de água, centrais elétricas, hospitais e escolas em Gaza. Fechou as suas fronteiras e portos, proibiu a operação de um aeroporto e destruiu pelo menos 1/3 das terras agrícolas de Gaza desde 2000, quando evacuou os assentamentos israelenses ilegais na área. No sábado, Israel lançou outro bombardeio em Gaza, o 8º grande ataque desde 2005. A causa imediata foi uma operação violenta sem precedentes perpetrada pela ala militante do Hamas, o partido político que governa Gaza desde a última eleição de 2006 e que tem o apoio da população palestina. Esse ataque, chamado de Operação Tempestade al-Aqsa, surge no contexto de uma série de ações agressivamente provocativas por parte do governo israelense nos últimos meses, geralmente omitidas da cobertura jornalística, além dos 75 anos de ocupação e 16 anos de embargo apertado em Gaza. Só para vocês saberem uma coisa, o Andrew Fishman é judeu, tá, gente? Observadores internacionais, lideranças palestinas e pesquisas de opinião pública palestinas têm sinalizado há tempo que uma resposta violenta às agressões israelenses estava se desenhando, mas a liderança israelense de extrema-direita nunca imaginou que um golpe dessa magnitude fosse possível. Até o momento, mais de 413 palestinos e 700 israelenses foram mortos. Há ainda mais de 2.300 feridos de cada lado. Essas informações já subiram todos esses números, tá, gente? Esse texto é um pouquinho mais antigo, mas eu tô lendo para vocês que é importante. Vamos seguindo aqui. Os olhos do mundo, depois de ignorar os ataques diários contra os palestinos, agora estão voltados para a tragédia em curso na Palestina e em Israel. Como é de se esperar, muitas das mesmas distorções, mentiras e meias-verdades que sempre estão sendo repetidas nos meios de comunicação corporativos e nas redes sociais para legitimar a violência israelense e atacar a resistência palestina à colonização. Eu listo abaixo uma seleção de algumas das narrativas mais difundidas e perniciosas da mídia, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, quanto no Brasil.
onde a imprensa empresarial reflete em grande parte os pontos de vista estadunidenses sobre os assuntos internacionais. Alisson Moraes, boa noite. Folha Democrata TV, boa noite, querido. Obrigado por nos acompanhar. Primeira desinformação: conflito Israel-Palestina é uma guerra. Referir-se à ocupação israelense da Palestina como um conflito ou aos ataques israelenses como parte de uma guerra serve incorretamente para criar uma falsa equivalência entre as duas partes, como se fossem iguais e equilibradas. Israel é uma nação independente que investe 120 bilhões por ano em forças militares e de inteligência que estão entre as mais sofisticadas do mundo, controla fronteiras, os céus e as costas marítimas, as telecomunicações e a economia da Palestina, cujo governo tem uma autonomia extremamente limitada. A resistência armada palestina durante anos incluiu facas, fogos de artifício, explosivos caseiros, parapentes como parte essencial do seu arsenal. Os palestinos não têm tanques, aviões, navios de guerra, submarinos ou artilharia pesada. Nos últimos anos receberam mais ajuda militar estrangeira, ainda que irrisória em comparação com o poderio dos militares israelenses, até porque os militares israelenses têm os Estados Unidos, né, gente? Estamos zerados de superchats, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Quem puder nos ajudar financiando o nosso trabalho, que é difícil, que é complicado. Se vocês puderem nos ajudar, é muito essencial. Obrigado aí, Márcio Silva. É muito triste mesmo, meus queridos e minhas queridas. E seguimos aqui na resistência, tratando as informações como elas devem ser tratadas, com muito detalhe, com muito cuidado, para justamente vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente. 130 visualizações. Vão acompanhando aí. Vamos lá, seguindo, gente. Vamos seguindo aqui. Israel não está em guerra, entre aspas, ou em conflito com Hamas ou com a nação palestina. É uma força de ocupação colonial ilegal que usa o seu exército poderoso para, diariamente, cometer crimes contra a humanidade, para reprimir os palestinos, um povo que está resistindo à sua colonização racista. Assine agora, tem um abaixo-assinado lá da Globo, que é o Intercept está organizando. Israel é uma democracia ocidental, entre aspas. Deixando de lado uma série de decisões políticas e jurídicas autoritárias dos últimos anos, Israel realiza eleições regulares, tem um parlamento, um Supremo Tribunal, uma imprensa em alguma medida livre e todas as instituições de uma democracia. Mas falta uma coisa importante: os 5 milhões de palestinos que estão sob ocupação israelense não têm direito a voto. Se todos que estivessem sujeitos à autoridade israelense tivessem direito de votar, a maioria seria palestina e a política israelense seria totalmente diferente. Se incluirmos os milhões de refugiados e palestinos fora do país que gostariam de regressar à sua terra natal, o quadro se tornaria ainda mais claro. Além disso, a maioria eleitoral sionista tem passado por uma série de leis discriminatórias que visam limitar os direitos de cidadãos não judeus em Israel. Essas são algumas das principais razões pelas quais muitos observadores internacionais não consideram Israel uma verdadeira democracia. E embora saibamos que isso não acontece na prática, em princípio, esperamos que as democracias ocidentais pelo menos finjam que respeitam os direitos humanos. Israel não tem essa pretensão há anos. A ausência da palavra apartheid, entre aspas. As Nações Unidas, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e muitas outras organizações e acadêmicos proeminentes rotularam Israel como um Estado colonial de apartheid. Isso significa que o Estado pratica discriminação e segregação sistêmica racial de forma desumana para oprimir determinadas populações. As provas são esmagadoras e esta é a realidade dos cidadãos palestinos de Israel e ainda mais dos súditos coloniais palestinos nos territórios ocupados. Este fato, contestado pelas autoridades israelenses e muitas vezes ignorado ou qualificado pela imprensa, é um elemento importante do apelo palestino à justiça e à autodeterminação e é crucial para demonstrar por que a resistência palestina é uma luta de libertação legítima e não apenas um terrorismo irracional e antissemitismo, como eles querem fazer crer. Israel responde à agressão palestina, entre aspas. A Palestina é sempre o agressor. Os ataques israelenses, é mais uma desinformação, os ataques israelenses a civis palestinos, que são crimes de guerra, são quase sempre enquadrados como respostas
a provocações palestinas, colocando assim o ônus sobre os palestinos colonizados. Esse enquadramento por grande parte da imprensa ajuda a atenuar a culpabilidade israelense e é geralmente uma delimitação arbitrária que ignora as provocações criminosas dos israelenses contra os palestinos, muitas vezes feitas com pleno conhecimento de que esses atos levarão a uma resposta bélica. Nada une melhor as sociedades do que uma ameaça comum e, em diversas ocasiões no passado, líderes israelenses foram acusados de provocar respostas violentas intencionalmente, a fim de aumentar a coesão política e obter apoio público. O Hamas é explícito ao afirmar que suas ações hoje são uma tentativa de atrair a atenção da comunidade internacional para a situação do povo palestino. Queremos uma comunidade internacional que pare com as atrocidades em Gaza contra um povo palestino e os nossos locais sagrados como Al-Aqsa. Todas essas coisas são a razão por trás do início dessa batalha, disse o porta-voz do Hamas, Khaled Kadomi, a Al Jazeera. Israel é liderado atualmente pelo governo mais de extrema-direita da sua história e está passando por graves turbulências políticas, incluindo manifestações históricas que atraíram milhões de cidadãos nas ruas, protestando contra novas reformas autoritárias que diminuem o poder do judiciário. Este governo extremista tem provocado agressivamente tensões com os palestinos há meses, e os líderes palestinos têm alertado a comunidade internacional de que essas provocações eram uma escalada que levaria a uma nova escalada. Em julho passado, Israel invadiu Jenin, um dos maiores campos de refugiados da Cisjordânia, matando 12 pessoas e atingindo outras 80% das casas, depois de terraplanar as ruas com escavadeiras. O ministro do governo declarou publicamente que não existe povo palestino após uma chacina perpetrada por colonos israelenses no povoado palestino de Huara, disse que o local deveria ser apagado pelo Estado. As provocações israelenses são demasiado numerosas para serem enumeradas, mas muitas se centraram em torno da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A mesquita e seus arredores têm sido palco de repetidas e incessantes atos de violência por parte de forças de segurança israelenses e de colonos judeus ultra-ortodoxos, muitas vezes gritando morte aos árabes. Os ataques diários contra locais sagrados e fiéis durante o mês sagrado do Ramadã são ações condenáveis e inaceitáveis que irão inflamar a região e arrastá-la para o abismo, disse um porta-voz da Organização para a Liberdade da Palestina, que representa o povo palestino internacionalmente, em abril deste ano. As provocações continuaram. Há 3 dias, judeus ultra-ortodoxos invadiram os arredores da mesquita, uma ofensa grave e intencional, com a ajuda das forças de segurança israelenses. Israel também reduziu recentemente os direitos dos prisioneiros palestinos, o que levou a uma greve de fome de centenas de prisioneiros e a um protesto em Gaza, onde soldados israelenses mataram um manifestante e feriram outros 9. Mais de 5.000 palestinos são presos por Israel, incluindo muitos líderes políticos eleitos, como o popular herói da resistência palestina, Marwan Barghouti. Tudo isso somado a 75 anos de ocupação, a 16 anos de embargo a Gaza e racionamento de bens básicos, que vão desde água e comida a insumos médicos, que está propositalmente estrangulando a economia local, meus queridos e minhas queridas. Israel tem o direito de se defender, a Palestina não. Israel e seus aliados, como os governos dos Estados Unidos e da Alemanha, e os principais meios de comunicação corporativos, tendem a repetir a mesma frase pouco antes de Israel bombardear as áreas civis. Israel tem o direito absoluto de se defender, foi o que disse o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak no sábado. Que as nações podem e devem defender a sua soberania, isso é universalmente aceito. Mas esse conceito não se aplica às ações ofensivas nem a ataques contra civis. A imprensa segue enquadrando os ataques israelenses aos palestinos como legítimos atos de guerra, retaliatórios e defensivos, como se todos os ataques que lançam fossem absolutamente justificados, mesmo que alvejando civis. Se a violência fosse vista em seu contexto completo, seria mais provável que essa fosse vista como atos agressivos de violência para desmoralizar e rachar um povo colonizado, até mesmo usando castigos coletivos, o que, segundo as leis internacionais, é crime de guerra.
Ao passo que Israel é sempre enquadrado incorretamente como defensivo, o Hamas é apresentado como beligerante, portanto, seu direito absoluto de se defender não é sequer discutido. Nas ocasiões em que a dinâmica é levantada, a resposta comum é rotular a Hamas como uma força terrorista e citar as suas operações que afetam civis israelenses, argumentos que seriam enfraquecidos se não fossem aplicados unilateralmente. Em teoria, como Israel é responsável pelo ato inicial de agressão, a ocupação, e é a força da ocupação com esmagadora superioridade bélica, deveria ser considerado como provocador e também como sujeito a mais cobranças do que um movimento guerrilheiro de resistência anticolonial. Na realidade, ocorre exatamente o oposto dentro da grande imprensa. Cenas de destruição, né, gente? Da Folha Press. Na verdade, do Mohamed Abu, da The News 2, vendida para a Folha Press, né, para a Folha de São Paulo. O Hamas é uma organização terrorista, mas Israel não. O governo dos Estados Unidos rotulou o Hamas como uma organização terrorista em 1997 e fornece a Israel bilhões de dólares em ajuda todos os anos. Segundo a ONU, antes da Operação Tempestade Al-Aqsa, as forças israelenses mataram mais de 6.300 palestinos desde 2008, mais da metade deles civis, e feriram outros 150 mil. Os palestinos mataram 308 israelenses, 131 dos quais eram civis, e feriram mais de 6.307. Foi repetidamente demonstrado que Israel alveja civis intencionalmente, detém crianças em confinamento solitário durante longos períodos, tortura prisioneiros detidos sem acusações e fornece proteção a colonos enquanto eles saqueiam povoados palestinos, demolem casas, racionam água abaixo das necessidades diárias mínimas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e muito mais. A Human Rights Watch chegou ao ponto de rotular as ações de Israel como crimes contra a humanidade. Esta é uma lista muito incompleta do terrorismo diário do Estado israelense. Claramente, há um duplo padrão em jogo e esse rótulo de terrorista é importante retoricamente para cobrir corretamente as atrocidades cometidas por Israel. Todos nós deveríamos ficar horrorizados com o terrorismo e, por isso, condenar os atos do lado mais fraco e, ao mesmo tempo, dar passe livre aos colonizadores, minimizar seus crimes ou, pior, fornecer apoio financeiro, político e retórico a eles, só serve para perpetuar a situação e incentivar ainda mais atos de terror. E que nem os Estados Unidos nas outras guerras, né, gente? Todos os ataques palestinos a Israel são terrorismo, mas uma mentira. As convenções internacionais de direitos humanos têm afirmado repetidamente o direito dos povos colonizados e ocupados a resistir à sua colonização. Múltiplas resoluções da Assembleia Geral da ONU reafirmam a legitimidade da luta dos povos pela independência, integridade territorial, unidade nacional e libertação da dominação colonial, do apartheid e da ocupação estrangeira por todos os meios disponíveis, incluindo a luta armada. Resoluções da ONU também afirmam explicitamente que a negação dos direitos inalienáveis do povo palestino, a autodeterminação, a soberania, a independência, ao regresso à Palestina, bem como reconhecerem a repetida agressão israelense contra a população da região, constituem uma séria ameaça à paz e segurança internacionais. As convenções de Genebra protegem os indivíduos que lutam contra a dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra os regimes racistas no exercício do seu direito de autodeterminação, um reconhecimento da legitimidade de tais lutas armadas. As mesmas convenções não permitem ataques a civis, o que inclui colonos ilegais fortemente armados ou reservistas militares, a maioria da população israelense adulta, que não estejam ativamente envolvidos com o combate. E uma última mentira aí que é propagada, o Andrew listou muito bem, é uma questão muito complexa. Essa é uma tática retórica favorita dos sionistas liberais que não querem defender abertamente os crimes de guerra e das pessoas que têm medo de assumir uma posição moral impopular. Existem muitos detalhes, fatos e nuances, é claro, mas o quadro geral é ainda mais claro. Israel é uma nação colonial que roubou terras palestinas com armas em punho, perpetuando uma limpeza étnica que dura até hoje. É, portanto, um governo imoral, genocida, terrorista e ilegítimo, e a resistência palestina é justificada sob a lei internacional e as convenções morais. Os refugiados palestinos mundo afora têm o direito de voltar para casa. A comunidade internacional deve tomar medidas para forçar Israel
a aceitar uma solução justa e evitar o derramamento de sangue inocente e a limpeza étnica. A existência de um Estado étnico-religioso é antagônico a todos os valores liberais e democráticos modernos. A solução dos dois Estados, durante anos, a solução política preferida para a ocupação israelense na Palestina foi a chamada solução dos dois Estados, na qual a Palestina histórica seria dividida em dois Estados que viveriam lado a lado, um predominantemente judeu e outro predominantemente não judeu. Isso significaria o fim da ocupação e uma oportunidade para uma paz duradoura. Os detalhes de tal resolução foram longamente negociados e os dois lados chegaram muito perto de um acordo na década de 90. Mas essa oportunidade acabou quando um terrorista israelense de extrema-direita assassinou o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin em 95. Desde então, o establishment político israelense deslocou-se ainda mais para a direita e Israel passou a ocupar ilegalmente grandes áreas da Cisjordânia, tornando efetivamente impossível qualquer acordo. Hoje, 3/4 dos palestinos acreditam que uma solução de dois estados não é mais possível. A única opção possível neste momento é uma solução de um estado único. E se isso ocorresse hoje, os judeus estariam em minoria. Portanto, os sionistas de hoje preferem manter o status quo de um estado único com territórios ocupados e a apartheid não considerariam uma solução democrática de um estado único com os palestinos da Cisjordânia e de Gaza tendo plenos direitos políticos. Aqueles que ainda estejam discutindo a possibilidade de uma solução de dois estados está essencialmente ganhando tempo para o status quo à medida que Israel aumenta a sua ocupação territorial ilegal e tenta ultrapassar os palestinos em termos de população através da política do retorno, inflando a imigração e das elevadas taxas de natalidade fomentada entre comunidades religiosas fundamentalistas. As críticas a Israel são antissemitas. Durante muitos anos, qualquer crítica a Israel foi rotulada como antissemitismo. Isso tem sido especialmente verdade nos Estados Unidos, onde muitos jornalistas foram demitidos por fazerem comentários factuais que não eram suficientemente pró-Israel. A autocensura extrema sobre o assunto nas redações estadunidenses tornou-se uma norma, uma realidade que eu vivenciei pessoalmente. Embora, é claro, os antissemitas pudessem criticar Israel e as críticas a Israel pudessem ser feitas de uma forma antissemita, essa correlação muitas vezes não está presente. Ironicamente, essa acusação de que a oposição a Israel é inerentemente antissemita é, em si, um conceito antissemita, pois junta uma identidade étnico-religiosa diversificada em uma população única. É tão errado e ofensivo como dizer que todos os muçulmanos são terroristas porque o ISIS é islâmico, o que é um sentimento islamofóbico cultivado nessa sociedade educada por algumas das mesmas pessoas que argumentam que qualquer crítica a Israel é antissemita. A utilização desse argumento cínico pelos defensores de um Estado racista de apartheid tem, na verdade, o efeito de aumentar o antissemitismo no mundo, ao dizer aos não-judeus que todos os judeus são iguais e apoiam políticas terroristas do governo sionista israelense. Entre os judeus não israelenses, especialmente os mais jovens, o apoio ao sionismo e a Israel está caindo vertiginosamente ano após ano e isso preocupa o governo. A crítica a Israel não é antissemita e quem está escrevendo esse texto é um judeu, tá, gente? Israel é um farol de valores progressistas num mar de inimigos islâmicos regressivos. Israel é uma nação de colonos na qual o movimento ideológico de judeus sionistas, predominantemente vindo da Europa e da América do Norte, se propôs a estabelecer uma pátria do povo judeu, a sua Sião. O Estado foi fundado depois dos horrores do Holocausto, mas o movimento dos colonos antecede em meio século. Para criar esse Estado, os judeus sionistas se deslocaram de outros países e assassinaram sistematicamente os palestinos que ali viviam muito antes da palavra sionismo ter sido pronunciada. Também criaram leis com dezenas de tipos de discriminação legal contra os palestinos, num esforço de forçar a saída do terrorismo e ter menos filhos para os judeus sionistas pudessem se tornar majoritários na população. Os palestinos vivem sob o regime de apartheid étnico-religioso, desde que as milícias terroristas paramilitares judaicas varreram a histórica Palestina em 15 de maio de 48. O que os israelenses consideram a sua declaração de independência, os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe. Pelo menos 750 mil palestinos, entre muçulmanos e cristãos, foram forçados a fugir das suas casas, enquanto forças determinadas a estabelecer um Estado judeu ocuparam 78% da região, onde
muitos grupos étnicos de várias religiões coabitaram durante milhares de anos. Cerca de 530 cidades e aldeias palestinas foram atacadas e pelo menos 15 mil palestinos foram mortos na Nakba. Nas ações militares e paramilitares subsequentes, Israel ocupou cada vez mais terras, construindo colônias militarizadas e populadas com fanáticos religiosos nascidos em várias partes do mundo e que não têm intenção de desistir de 1 centímetro dessas terras, pois veem a sua ocupação na terra como profecia bíblica. E de fato será difícil remover esses fanáticos religiosos porque o governo israelense, cada vez mais controlador e extremista, tem um estoque de armas nucleares e apoio contínuo dos Estados Unidos, meus queridos e minhas queridas. O Andrew Fishman, só para vocês saberem, é um dos editores do Intercept Brasil hoje, tá, gente? Ele é o presidente do Intercept Brasil e importantíssima a fala dele, meus queridos e minhas queridas.